Boa tarde para todos vocês. Vamos começar nossa aula de edição de áudio e vídeo. Muito bem, quinta-feira chegando e eu preciso lembrar vocês que nós temos aula de atendimento também. A aula de atendimento está marcada na sexta-feira, das 15h40 às 16h30. Vocês devem ter visto isso aí no horário, né? Que a aula de atendimento é na sexta. Hoje a gente vai continuar nosso assunto sobre podcast e eu montei um material que ele é bem curtinho, ele tem só 2 páginas. Ele tem só 2 páginas por quê? Porque eu quero gastar um período do restante da aula para a gente conversar sobre coisas, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso projeto desse trimestre. Mas os assuntos que a gente vai falar hoje são fases de publicação e composição de um podcast. Então vamos começar pelas fases de publicação. Primeira fase de publicação, pensar. Será que a melhor forma de contar essa história ou passar essa mensagem é por meio de um podcast? Pesquisar podcasts que tenham o mesmo tema é uma opção interessante para a gente ter certeza que aquilo que a gente quer transmitir, aquela informação que a gente quer transmitir, aquela história, aquele conhecimento, realmente podem ser repassados através de um podcast. Feito isso, o próximo passo é definir o tema, definir o formato. Nós vimos na aula anterior que existem diversos tipos de podcast, ou seja, diversos formatos. Definir a audiência, ou seja, qual é o público-alvo daquele podcast, o tempo de duração, a periodicidade e o nome. E o nome é importante nesse momento, por quê? Para garantir redes. O que quer dizer isso? Se você dá um nome X para o podcast, é interessante você ir no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo quanto é lugar, e garantir esse nome para você. Então, garantir que aquele nome que você definiu para o seu podcast vai ser um nome seu, que você não vai ter ninguém inventando um outro podcast com o mesmo nome e nem capturando alguma conta que está com o seu nome em qualquer rede, é importante. Próximo passo, fazer um piloto, que é basicamente o que a gente vai fazer esse semestre, né? O que vamos fazer, cada grupo, cada pessoa vai fazer um piloto do seu podcast. E os pilotos todos juntos serão o podcast da turma. Então tem que dar uma ideia do todo, ou seja, o piloto tem que dar uma ideia do que vai ser o podcast. Envie para pessoas em que você confia que possam te dar opiniões sinceras. Mude o piloto quantas vezes for necessário antes de iniciar a produção dos episódios. Faça um teaser de 1 a 3 minutos, como se fosse um trailer. Publique em todos os tocadores e com antecedência de pelo menos 2 semanas para a data de lançamento, para que esse teaser tenha efeito. E, finalmente, publique o primeiro episódio. E não se preocupe se você considerar que o primeiro episódio tem muitas coisas para serem melhoradas. Isso aí, por mais que você tente ser perfeccionista, sempre vai ter coisa que pode ser melhorada nos primeiros episódios. Você sempre lá na frente vai falar, nossa, mas como esse primeiro episódio estava fraco. Isso é normal, não adianta. O fato de você lá na frente fazer o trabalho muito melhor do que os primeiros episódios é porque você conseguiu fazer os primeiros episódios. O motivo é exatamente esse. Ou seja, se você não fizer e publicar os primeiros episódios, você nunca vai chegar a ter a qualidade que você espera lá na frente. Então, não tenha medo. Não precisa ser perfeito o primeiro episódio. Tem que ter um planejamento mesmo, né? Pra gente não ficar perdido. Sim, tem que ter planejamento, mas o que eu quero dizer nesse último item dessa página é o seguinte. Como é que eu vou dizer para você? Você não pode ficar planejando para sempre. Entendeu, Gabriela?
com medo de nunca tá bom. Você tem que um momento parar e falar, é isso aqui. O que tiver que melhorar, vai melhorar ao longo do tempo, à medida que eu for ganhando conhecimento para que o projeto melhore. Entenderam? Silvio, é exatamente isso que eu pretendo discutir hoje. Não só isso, mas a duração, o nome e outras coisas, outros detalhes, tá certo? A minha aula não é uma aula que você perde assim muita coisa, né? Vamos lá ver o outro slide. Muito bem. O outro slide que eu queria para vocês é a questão da composição do podcast. Todo podcast tem que ter uma abertura e essa abertura ela é essencial. Todo primeiro minuto ela é importante para que você consiga prender o ouvinte. Quer dizer, o primeiro minuto ele é um minuto crucial que vai definir se a pessoa vai ouvir ou não. A gente tem que pensar nas trilhas de abertura e de encerramento. E essa trilha de abertura e encerramento, ela vai ser a mesma para todos os episódios. Se precisar trocar, é interessante que você troque apenas numa nova temporada. Trilhas intermediárias. Cuidado, use com moderação. Não use música de terceiros, não use músicas com problemas de copyright. Isso daí é fácil você escapar desses problemas de copyright. Hoje na internet existe uma infinidade de bibliotecas, e eu mostrei uma série delas na aula passada, para você poder utilizar músicas sem problema nenhum de copyright, ok? Você pode, nas cenas, se você for fazer algum tipo de dramatização, lembre-se que você pode abrir, você pode utilizar sons ambientes. Então, por exemplo, vamos dizer que você queira fazer uma pequena dramatização, você e mais alguma pessoa, como se você estivesse num bar. Você consegue na internet um som ambiente de um bar. Ah, não, mas eu quero fazer um som ambiente que eu estou correndo na rua sendo atacada por alienígenas. Você vai encontrar um som ambiente disso na internet, não se preocupe. Isso é fácil de achar. Efeitos sonoros. É muito legal você usar efeitos sonoros para tornar a locução mais divertida. Mas cuidado, porque a diferença entre divertido e chato é muito pequena. Tá? Então você tem que saber exatamente dosar com moderação os efeitos sonoros durante o episódio. Qual vai ser o nome do podcast? Aceita a Rayane na chamada. A Maria Paula também. Ele não está vendo o chat, galera. Agora. O que mais nós temos aqui? Se você for utilizar trecho de filme, trecho de TV, trecho de rádio, cuidado, usa só trechos, só pequenos pedaços, porque senão você pode cair na armadilha do copyright, hein? E se você for utilizar esses trechos, sempre dê crédito para os autores, ok? Finalmente, o roteiro. A gente vai falar muito sobre o roteiro ainda nas próximas semanas. Aqui é só um indicativo de que isso é uma coisa importante. Todo podcast tem que ter roteiro. Mesmo que ele seja uma conversa, uma mesa redonda, esse tipo de coisa, até a mesa redonda tem que ter o seu guia, o seu roteiro, as pequenas informações para que as pessoas que estão ali na mesa redonda, elas não simplesmente desviem do assunto, tá? Ou seja, você começa um podcast querendo falar de Fórmula 1, daqui a pouco vocês estão falando do professor de geografia do 2º ano. Não tem nada a ver com o assunto. Então vocês têm que tomar cuidado em seguir um roteiro, por mínimo que seja. O podcast pode ser uma conversa entre duas pessoas, pode ser um poema, pode ser o que vocês quiserem. Eu quero que vocês entendam que a estrutura do nosso podcast, eu mostrei aí como é que se faz a estrutura, né? A estrutura do nosso podcast, que a gente vai montar, e aí eu já estou falando do nosso projeto, hein? Ela vai ser da seguinte forma. A abertura e o encerramento sempre tem que ter uniformidade, para que todos os episódios sejam reconhecíveis como partes de um todo. Ou seja,
por mais que o conteúdo interno que vocês vão produzir seja diverso, vocês vão poder se manifestar com a ideia que vocês quiserem, a abertura e o fechamento eu é que vou fazer, tá? Então presta atenção, porque a abertura e o fechamento eu que vou fazer para que a gente possa ter uma uniformidade, para que o podcast tenha uma uniformidade. Cada um vai fazer, ou cada grupo, ou cada um vai fazer o seu miolo, o seu desenvolvimento. Mas abertura e fechamento vão ser um só. Talvez eu até produza mais de um para a gente poder fazer uma votação e coisa do gênero, tá? Mas eu queria que vocês... Eu queria fazer uma votação com vocês para a gente decidir qual que vai ser o nome. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a pensar é o nome. Pensar em conjunto, no caso, né? O nome do podcast. O que não acaba... O que você está considerando que limita, Silvio? Pode falar. Ô, Marco, eu acho que o que o Silvio estava pensando, eu acho que era tipo assim, a gente ser um grupo de podcasts, mas aí, beleza, se alguém for fazer individual, for fazer em trio, dupla, e tipo assim, cada um ter o seu nome, mas todo mundo fazer parte do mesmo grupo. Tá, eu entendi, mas veja, a ideia aqui é diferente. É um projeto de um podcast. Um podcast que ele, no conjunto, representa o terceiro ano. Cada grupo ou cada indivíduo vai ter o seu episódio, certo? E dentro desse episódio não existe nenhum tipo de limitação, a não ser aquelas que eu e vocês vamos definir, entenderam? Você, dentro do seu espaço, você vai poder fazer o que você quiser. Você vai poder contar uma história, como é que falou aí? Um poema falado, alguma coisa discutindo um acontecimento, ou uma música, ou qualquer outra coisa. Vocês vão poder fazer o conteúdo de vocês sem nenhuma limitação, a não ser as que a gente decidir aqui. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que decidir junto é qual o limite mínimo e máximo de tamanho, de duração de cada episódio, certo? Em relação ao conteúdo, Marco, tinham perguntado no chat, tipo, não tem limitação nenhuma. Tipo, se uma pessoa quiser falar sobre tipo de fruta e a outra quiser só falar sobre a história do futebol, tá livre para... Tá tranquilo, não existe limitação. Até para que vocês possam ter liberdade criativa. Certo, Pedro? Agora o Pedro Henrique pergunta, quando a gente vai aprender a editar áudio e vídeo? Eu vou deixar lá para o fim do ano. Nas 2 últimas semanas a gente trata desse assunto. O mais importante aqui é a gente pensar nesse projeto. Uma dupla pode falar sobre escola ou outra sobre a Rússia? Pode. O tema abordado será o mesmo? Não tem tema abordado. O tema, gente, é a turma do terceiro ano, tá? O tema é a turma do terceiro ano. Cada um reproduz sua ideia, depois nós vamos juntar com um portfólio. Exato. O que vai garantir uma certa unidade é que nós vamos ter um nome, o podcast tem um nome só. E no inicinho de cada episódio vai ter uma abertura e depois um fechamento, que vão ser iguais para todo episódio. Agora, nós vamos ter um nome único para esse portfólio, ou podcast portfólio que a gente está montando, como o João está dizendo. Agora, como é um nome só, nós precisamos decidir isso coletivamente. E aí eu quero sugestões. Sugestões de nome que represente o terceiro ano de computação gráfica. Já anotei um aqui, fora de sala. Vamos fazer um brainstorming agora. Podem jogar os nomes que vocês acharem interessantes e depois a gente vai fazer uma votação. Cafezinho com computação gráfica. Vocês vão pensando aí. Terceirizando. Interessante, né? Créditos a Dirceu, né? O que foi, Gabriela? Créditos a Dirceu. Chuva de ideias. CG Verso. Bem nerd esse nome.
Vou passar então vamos passar para outras decisões que a gente precisa tomar. A decisão que a gente precisa tomar agora é quanto tempo vai ter o podcast. Então eu queria que vocês sugerissem ao mesmo tempo tamanho mínimo e tamanho máximo, para a gente poder ficar dentro de um intervalo, tá? Sugestões. Quem quiser continuar pensando em nomes, continua pensando e pode ir jogando aqui que eu vou continuar anotando. Mas eu quero que vocês joguem agora sugestões de mínimo e máximo. De uns 10 a 15, uns 8 a 15. A Ana Cristina já jogou de 10 a 15, o Silvio também de 10 a 15. Alguém tem mais alguma sugestão? Eu acho que esse de 10 a 15 é a ideia massa. 10 a 15 minutos é adequado? 10 a 15 também. Parece que a gente não vai ter muita discussão em relação à questão do tempo, né? Não. Muito bem, 10 a 15 está adequado. Dá para fazer tudo que vocês querem fazer de 10 a 15 minutos? Vocês vão perceber. Vocês vão perceber que, na verdade, é tempo demais. Mas tudo bem. Tem gente aí que faz podcast de 2 horas tranquilo. Eu acho muito sofrido você preencher muito tempo, né? Então, 10 a 15 está de bom tamanho. Tá de bom tamanho. É sofrido para preencher 10 a 15 minutos de conteúdo, mas tá de bom tamanho. Mais algum nome? A Ana Cristina disse que pode falar muito tempo sobre o assunto dela. Ótimo, ótimo. Aí vai ser mais fácil, né? Na verdade, você vai ter que sofrer para poder cortar. Isso. Igual, Marco, igual o Silvio falou, tipo, de se ficar muito apertado, jogar 8, pode botar 10 a 15 de margem e botar, sei lá, 1 minuto de tolerância, 1 minuto para mais, 1 minuto para menos, é uma coisa... Sim, concordo. Tá. E tem também os 30 segundinhos antes para abertura, 30 segundinhos depois para o encerramento. Já tem 1 minuto a mais aí para colocar. Certo, Pedro? Muito bem, pessoal. Alguém já pensou em mais um nome? Ninguém. Estou com 5 nomes aqui. Eu acredito que se vocês pararem para pensar mais um pouquinho, vocês vão pensar em mais nomes. Vocês querem continuar pensando ou querem já votar agora e decidir o nome agora? O que vocês preferem? Muito bem. Nós temos aqui... Beleza, mas a gente não começou a votar ainda. Peraí, vamos arranjar um jeito de fazer essa votação. Marco, Fala, Ana Cristina. o Firmino deu uma sugestão de nome, que é o Lugar de Fala. Lugar de Fala é mais um nome? Tá anotado. Então temos 6 nomes agora. Muito bem. Como que a gente pode fazer essa votação? Alguém conhece alguma ferramenta online de fazer votação rapidinha? Formulário do Google lá, Google Forms. Tá, mas aquilo é chato. Tá bom. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Tem a opção também do senhor abrir uma janela aí do Paint, botar os nomes e fazendo um cisquinho aí pra cada voto. Na verdade, podia ser, tipo assim, você pergunta o nome, aí quem gostar desse nome, levanta a mãozinha aqui, nessa palminha que tem aqui. Aí você conta. Boa. Aqui na minha tela não aparece todo mundo, pelo menos, deixa eu ver, 4, 8, 12... Não tá aparecendo todo mundo. Mas eu imagino que se vocês levantarem a mão, a tela deve aparecer quem tá com a mão levantada. Deixa eu voltar para cá. Aqui talvez tenha os nomes apareçam, levantar a mão. Acho que é só mudar o layout. Sim, já mudei o layout aqui, já está aparecendo as mãos levantadas. Bom, então vamos fazer o seguinte, todo mundo baixa a mão, Pedro Henrique. Eu vou falar um nome, quem concordar com esse nome, levanta a mão, ok? Primeiro nome que eu vou falar, Fora de Sala. Pode concordar com mais de um ou só um? Pode concordar com mais de um. 5, 4, 3, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votaram no fora de sala. Agora eu vou falar um outro nome. Agora eu vou falar um outro nome. Cafezinho com CG. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podem baixar a mão. Vou falar um terceiro nome. Terceirizando podcast. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou falar mais um nome. Chuva de ideias. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Vou falar mais um nome. CG Verso. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou falar mais um nome. Lugar de fala. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. A gente tem 25 alunos e dos 25, 15 votaram no mesmo nome, que é o CG Verso. Então eu acho que a gente pode considerar o nome adequado, né? Aí eu pergunto para vocês, querem fazer uma votação entre os dois mais votados ou não? Não precisa. Não precisa, né? Tudo bem. Tá? Estamos então todos de acordo. A gente teve 15 votos, sendo são 25 alunos aqui. Então a gente tem uma certa maioria para o nome CG Verso. Muito bem, muito bem. CG Verso. Tá. Pensando que uma capa de podcast, ela pode ter 2.000 pixels por 2.000 pixels, tá? Vocês já podem ir imaginando e elaborando, se quiserem, uma capa do podcast, ou seja, usar a capa de veterano. É uma identidade visual, né? Uma identidade visual para o nosso podcast CG Verso. Certo, Pedro? Mamos Mentally para nome de podcast. É que a gente tem uma capa de veterano, Marco, que a gente usa no Facebook, era uma boa também. Você já tem uma capa pronta? A gente tem uma capa de veterano, né? Eu não sei se o vai querer usar pro podcast. Vocês que sabem. O podcast representa o terceiro ano. Se vocês consideram que essa capa representa o terceiro ano, seria interessante estar escrito nela CG Verso, né? De alguma forma. Lembrando que uma das atividades que a gente vai ter durante esse trimestre tem que colocar ela em 2.000 por 2.000 pixels, exatamente. Mas lembrando que uma das atividades que a gente tem nesse trimestre é fazer a capa do podcast. Cada um vai fazer duas capas, a capa do podcast e a capa do episódio. Porque um episódio pode ter sua própria capa também, tá? Então, vocês já podem ir pensando aí a capa que vocês vão fazer, que é uma imagem de 2.000 por 2.000 pixels. E aí vocês podem fazer essa capa. A atividade vai ser entregue ainda para frente, mais lá para frente. Mas vai ter essa atividade para vocês entregarem as duas capas. A capa do episódio e a capa do podcast. Lá na frente a gente vai poder, inclusive, fazer uma votação para definir qual vai ser a capa. Cada um vai entregar uma capa e a gente vai fazer uma votação também para definir a capa, certo? Muito bem, muito bem.
O que mais? Já definimos duração, definimos nome, já coloquei para vocês se prepararem e pensarem na capa. Lembrando que vocês também têm que se preparar para montar a estrutura do podcast de vocês. Pensar em qual tipo vai ser. Vou perguntar alguns agora para que os outros possam, aqueles que ainda não tiveram ideia nenhuma, para que aqueles que não tiveram ideia nenhuma ainda, qual ideia eles estão pensando, tá? Então vamos pegar aqui aleatoriamente nos que estão aparecendo aqui na minha tela. João Pedro Mendonça. João Pedro, qual vai ser o tema do seu episódio? Você já parou para pensar? Ainda não. Quero discursar a respeito de garotas gato. O que é isso, garotas gato? Isso é um anime ou coisa parecida? Ô Marco, a produção da capa pro podcast tem que ser individual ou eu posso fazer com minha dupla, sei lá, o pessoal que é do meu grupo lá? Vai ser, tudo pode ser feito em dupla. Se você estiver em dupla, você pode fazer todos os trabalhos referentes a esse projeto em dupla, tá, Pedro? Fechou. E, se meu podcast em si, a conversa dele pode ser em trio? Pode. Você pode ter um convidado. Ah, é parte de uma cultura tipo Curupira? Então tá. Nunca tinha ouvido falar disso. O Rafael tem que perguntar. Elas têm 2 ou 4 orelhas no mundo perfeito. Rafaela, você pode fazer sozinha, sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de fazer trabalho sozinho. Não gosto de fazer trabalho em grupo de jeito nenhum. Rafael está falando sobre essa questão. Aí, ó, João Pedro e o Rafael estão fazendo sobre o mesmo tema. Vocês estão juntos em dupla, João Pedro e Rafael? Se não estiverem, poderiam, né? Ah, já estão. Ok, muito bem. Silvio? Chiadinha. Oi, pode falar. E aí, qual o tema do seu? Não, então, eu ainda tô pensando se eu vou fazer sozinho, se eu vou fazer com o Pedro lá. Sim. Mas se eu for fazer sozinho, eu vou pegar de referência o podcast lá que eu te mandei. Ah, entendi. Você vai fazer um parecido com o estilo daquele que você me mandou. É, basicamente isso. Beleza. Rafael levantou a mão. Pra quê, Rafael? O que você quer falar? Rafael levantou a mão, mas não queria levantar a mão. Foi um acidente. Larissa. Rafaela. E o tema de vocês? Ah, o tema do seu podcast é sobre carros. É isso, Rafael? O que é melhor, Mercedes ou Hilux? Leonardo, que está ali no cantinho da tela, olhando para o celular. Qual é o tema do seu podcast, Leonardo? Professor, eu e a Godoy, a gente decidiu falar sobre rede social. Ah, legal. Mas aí, tipo, tem muita coisa na rede social. E a gente ainda não especificou direitinho, mas a gente vai conversar e decidir já. Sim, mas sobre costumes ou sobre tecnologia ou sobre as questões políticas envolvidas em rede social? Qual que é a Eu ideia? acho que pode ser a influência que ela tem na vida das pessoas. Influência no cotidiano mesmo. Assim. Ah, então vai ser uma discussão sociológica. Muito bom, muito bom, muito bom. Pedro Henrique Maciel, e o seu? Ah, isso é um assunto bobo. Vai falar sobre calvície. Isso é um tema que não existe, gente. As pessoas que ficam carecas, elas ficam carecas porque querem. Eu, por exemplo, poderia ter muito cabelo, mas eu optei por raspar a cabeça. Tá? Não acho que esse seja um assunto muito relevante. Pedro Moreira. Eu, Marco. Então, Qual que é o seu tema? é o seguinte, eu não sei ainda se eu vou fazer com o Silvio aí, né? Tá decidindo. Mas eu tô pensando em abordar um episódio de uma série muito braba que chama Black Mirror. Ah, sim. Já assisti todos os episódios. Tô pensando em abordar um episódio de Black Mirror em específico. Sim. Lá tem muita coisa. Tem muito episódio bom, tem muito episódio mais ou menos, né? Nós temos episódio muito brabo. Sim. Eu acho, inclusive, que fica difícil você falar sobre muitos episódios, porque eles são muito diferentes entre si.
Sim, por isso que eu ia pegar um específico pra dissertar ele. Ótimo, ótimo. Se você pegar um episódio específico e dissertar sobre ele, talvez você consiga preencher bem esse espaço de 10 a 15 minutos, né? Vai ficar legal. A ideia que eu tava pensando era, tipo, não sei se o Silvio tá decidindo ainda aí, mas sendo ou ir sozinho ou em duplo, era, tipo, pegar os 3 primeiros minutos e falar sobre o que é a série rapidão, escolher um episódio e falar sobre ele. Tá ótimo. Essa seria mais ou menos a estrutura que você tá montando, né? Isso aí. Perfeito. Muito bem, gente. Black Mirror é a moça que tem um clone? Tem histórias de tudo quanto é tipo, Gabriela. São muitas histórias. Tem uma história interessante, por exemplo, que fala sobre uma moça que ela é uma sociedade, né? É uma sociedade, quase todos os episódios tratam de sociedades distópicas. Uma sociedade onde a pessoa vale pelo número de likes que ela tem numa rede social, tipo o Instagram. Então, ela só consegue comprar uma casa num certo bairro se ela tiver mais de 1000 estrelinhas. E as outras pessoas que dão as estrelinhas para ela. Então, é aquele sofrimento, porque você vai receber um produto na sua porta da sua casa. Se a pessoa te trata mal, você pode diminuir as estrelinhas dela. Agora, se ela não gostou de você, do nada ela diminui as suas estrelinhas. Isso vale para pegar avião, imagine. Se a companhia aérea só aceita pessoas com mais um X tanto de estrelinhas. É muito louco. E aí a pessoa fica louca com essa história de ir correr atrás de estrelinhas. E basicamente as pessoas fazem qualquer coisa pelas tais das estrelinhas para poder viver. A série é muito doida. Esse episódio é muito doido. Muito legal. Isso já acontece. Tem bairro que só pode morar famoso de tal coisa, com tantos seguidores. É como se você só fosse isso. Exatamente. Essa é a premissa desse episódio. Muito legal. Agora, tem muitos episódios legais. É uma série muito boa mesmo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, né? Hoje foi uma aula mais tranquila, porque a gente precisava resolver várias coisas a respeito do nosso projeto. Eu espero que vocês estejam animados com os próximos trabalhinhos que a gente vai realizar, tá? E não se preocupem. Vai chegar uma hora que a gente vai falar sobre edição de áudio e vídeo. Não se preocupem, essa hora vai chegar. Até amanhã, ou até semana que vem.